Vamos estar pregando sobre, no livro de Josué, no capítulo 2. Pessoal aí do slide, eu vou só estar usando os tópicos, né? E eu vou falar uns versículos aqui, vocês, primeiro tópico, segundo e terceiro, porque hoje eu estou sem o meu tablet, né? Ele não atualiza mais, pediu para sair. Então eu vou ler com os irmãos em Josué, no capítulo 2, eu vou estar lendo o versículo 18, né? 17 e 18, aproveitar que está aqui na tela, o versículo 17 e 18. O que nós vamos falar hoje? O tema é: amarre o cordão vermelho. Pastor, o que é isso? Calma que eu vou te explicar, né? Nós temos pregado sobre as histórias de Raabe, né? O projeto A Salvação Chegou, né? Todo em cima da história de Raabe. Mas você que está nos visitando, você que de repente não participou muito do projeto, eu vou te dar uma luz já, tá bom? Josué, capítulo 2, versículo 17, diz assim: disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nós nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Então, amarre o cordão vermelho. Então, isso é uma história, né? Deus, ele envia, né? Josué, ele envia 2 espiões na casa para visitar a terra de Jericó, para visitar lá o ambiente na qual eles estavam por invadir, né? O povo já vinha caminhando, chegaram diante lá de Jericó, e Josué envia 2 espiões, vai lá espiar a terra. E quando eles vão a espiar a terra, eles precisam chegar a algum lugar, e chegaram à casa de Raabe, né? Só que era uma guerra, irmãos. Você imagina, a secreta de Josué estava chegando, mas havia também a polícia secreta lá de Jericó. Eles já estavam sabendo que o povo de Deus já vinha caminhando e alguns milagres já haviam acontecendo. Estava acontecendo coisas e o povo estava ali. A guerra era uma guerra. Então a polícia bateu lá na casa de Raabe, porque a polícia de Jericó sabia que havia 2 espiões na casa de Raabe, certo? Então ninguém estava de bobeira naquela guerra. E quando chegaram lá e perguntaram a Raabe: cadê os espias que estão aqui? Cadê os homens que vieram, os espiões que vieram? Nós sabemos que eles estão aqui. Raabe então conta uma história, protege aqueles espias, conduz aqueles espiões para o terraço. Lá tinha uns pedaços de madeira lá meio jogado. Eles ficaram escondidos lá no terraço, certo? Então Raabe, antes deles dormirem, ela vai lá conversar com eles, se é que eles dormiram, né? Se não fizeram um plantão ali, porque eles estavam correndo risco, né, de morte. Então Raabe vai conversar com eles antes, né, deles da madrugada entrar. Acredito que foi levar até um lanche para eles. Vou aqui trazer um lanche até para vocês aqui, protegi vocês. Os espiões vieram aqui, eu falei que vocês tomaram um outro caminho, certo? Vocês, aí orientou eles a irem para um outro caminho, ficaram escondidos lá até que a polícia secreta de Jericó não achasse mais. Mas ela, ao conversar com eles, tanto que Raabe sabia, tanto que o exército sabia, pela essa conversa, se Raabe sabia, é claro que a polícia de Jericó também estava sabendo. Olha o que ela diz:
nós estamos aterrorizados. Falando para os espiões, sabemos que Deus secou as águas do Mar Vermelho. Sabemos que vocês venceram 2 exércitos, os exércitos de Seom e de Og. Falaram que eles foram exterminados. Então a notícia estava chegando lá. Olha, o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho, vocês derrotaram 2 exércitos aí na batalha. Derrotaram não, vocês exterminaram eles. Aí vem uma declaração que se encontra também na palavra de Deus, uma declaração poderosa, que está escrito assim: o Deus de vocês é poderoso. Está no versículo 11, na parte B, lá no finalzinho. O Deus de vocês é poderoso, é eterno. O Deus de vocês tem poder em cima no céu e embaixo na terra. Quem falou isso, irmãos, não foi um crente, não. Quem falou isso foi Raabe, uma mulher que só ouviu falar de Deus. Aí fica aqui já a primeira aplicação: você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Às vezes, ou por vez, está enfrentando uma dificuldade. Você precisa ter esse versículo no teu coração. Você precisa ter essa certeza no seu coração, que o nosso Deus é um Deus tão poderoso, tanto em cima quanto embaixo. Isso me faz lembrar, sabe, que o homem de Deus fala: olha, o nosso Deus é tão poderoso, que se você subir, ele está lá. Se você descer, ele está lá. Para onde você for, meu irmão, a mão de Deus, ela te alcança para te socorrer. Então Raabe, essa declaração no livro de Josué, ela é poderosa. E fica aqui para você. Você tem essa convicção que o Deus que você serve é um Deus que tem poder, tanto em cima quanto embaixo. É um Deus que tem poder, meu irmão, para te socorrer, tanto na frente, atrás, na direita, na esquerda. É um Deus que é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Então Raabe estava aqui dando para nós uma lição poderosa, uma lição tremenda. Só que ela conversa com eles e fala assim: olha, me prometa uma coisa, eu ajudei vocês, vocês agora precisam me ajudar. Salva a mim e a minha família. Ela fez uma proposta: olha, eu ajudei vocês, vocês agora precisam me ajudar. Salva a mim e a minha família. Fechado. Aí entra no versículo 17 e 18. Está fechado. Vou proteger vocês. Mas como? Pensa bem. Não tinha casa de Raabe aqui, igual na roça, já viu? Uma casa aqui e a outra lá. Era uma cidade. Como é que eles iam saber a casa que eles não poderiam destruir? Como é que eles iam saber a casa que eles não poderiam ir lá com a metralhadora lá e destruir aquela casa? Aí eles falaram assim: ó, eles fugiram, eles desceram por uma janela. A casa dela era na muralha. Então, para fugir, para ir para o lado de fora da cidade, era só descer pela janela. Casa na beira da muralha. Eles desceram. Mas antes eles falaram assim: olha, pegue um lençol vermelho ou um fio vermelho, pegue aí um vermelho escarlate, um vermelho sangue, amarra aqui na sua janela, porque quando nós invadirmos, nós não vamos destruir esta casa. Raabe, fechado. Ela creu, irmãos. Será que você creria? É uma guerra. Uma das primeiras estratégias de guerra é contra informação, a informação falsa. Não pode deixar, nós vamos te proteger. Aqueles homens estavam falando com uma mulher que não tinha um valor, que ninguém dava nada, que ninguém queria, ninguém dava crédito. Era uma mulher prostituta.
não, coloquem aqui um sinal, um fio vermelho, escarlate, porque quando a gente invadir, a gente vai proteger a sua casa e quem estiver dentro da sua casa, e somente. Quem estiver dentro da sua casa vai estar protegido. Esse foi o combinado. Tem gente que é salvo pelo fio, né, cara? Você já foi salvo pelo fio? Conhece essa expressão? Fui salvo pelo fio. Pense comigo. Jericó, uma cidade condenada. Raabe chama os seus parentes e diz: olha, nós vamos ficar aqui em casa. Ninguém precisa fugir. Eu tenho um acordo com eles. Pensa bem, pastor. Você não que mora na rua Gâmbia, não passa por essas dificuldades de tiroteio. Tá, pá, pum, pá, pum, pá, tá, tá, pum, tá, pum, tá. A casa do alto é a casa com a bala perdida. Chega, irmãos. Quem mora no alto tem que se jogar debaixo da cama, encostar lá dentro do banheiro, num canto mais escondido, que a gente tem 5 paredes, porque o armamento é pesado, atravessa. Você está maluca, Raabe? Tu vai ficar aqui em cima. Os homens estão aí invadindo o armamento pesado e você está falando que vai ficar dentro de casa. Ah, Raabe, eu vou lá para a casa do João, que mora lá no fundão da cidade. Eu vou me proteger. Se você quiser, fique por aí. Você acha, irmãos, que foi fácil para Raabe reunir a família dela? Ó, minhas primas aí, minhas irmãs. Primeiro que era uma casa de prostituição. Mulher direita não queria estar lá para não ser confundida. Mas ela creu, irmãos. Ela creu que aqueles homens iam protegê-la. Ela creu porque a conversa dela com aqueles homens era: olha, eu estou sabendo que o Deus de vocês abriu o mar vermelho. Eu estou sabendo que o Deus de vocês é poderoso. Ela não creu na palavra somente daqueles homens, ela creu no Deus daqueles homens. Tem muita gente que não crê em você, está desconfiado ainda. Ele é crente mesmo? Será? Mas daqui a pouco vão estar te pedindo oração, meu irmão. Vocês que foram batizados aqui, crente novo, vocês passam por uns estágios. O estágio aquele estágio que eles vão testar você. Eles vão falar: e aí, vamos tomar uma cerveja? Aí tu: não, agora eu sou crente. Não, tá aqui a cerveja, bebe aí. Eles vão te testar até o último minuto, para ver se você está mesmo firme. Vão te testar. Aí depois eles vão ficar meio assim: pô, o cara é crente mesmo, hein? O terceiro estágio é pedir oração pela vida dele, porque eles estão vendo a transformação, estão vendo a mudança. Então foi tremendo. Você está maluca? Sai disso. Ah, bem, podem acreditar. Olha, pode acreditar, eles prometeram, eles deram a sua palavra. Pediram para eu amarrar um lençol vermelho na janela como sinal. Raabe, você confia nisso, Raabe? Eu te pergunto, você confia em Deus, meu irmão? Você confia no poder do sangue? Eu confio. Eu acredito. Eu já até preparei o lençol, ela disse. Já está tudo esquematizado. Já preparei o lençol, já amarrei. Esse lençol vermelho, presta atenção, ele aponta para Cristo. Ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo, meu irmão. Cristo, o Cordeiro já estava preparado. Jesus não era um plano B, não. Jesus já estava preparado para entrar na sua vida como salvação. A salvação chegou na sua casa. Assim como Raabe creu, eu criei, você creu. Creia no sangue. Creia nesse lençol vermelho que está apontando para o sangue de Jesus Cristo. A história de Raabe muda quando ela creu que aquele sinal profético salvaria a sua casa.
que nós podemos aprender, meu irmão? O que eu e você podemos aprender? Porque quando Raabe crê, o que aconteceu na sua casa quando você decidiu por Cristo? O que aconteceu na casa dela quando ela decidiu por Cristo? Ela creu, e qual foi a consequência dela crer? Olha só, hein? Está lá em Josué capítulo 6, versículo 22. Quando ela creu, a recompensa da fé dela, nós podemos ler em Josué, no capítulo 6, do versículo 22 em diante. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acompanharam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Irmãos, a recompensa de Raabe ao crer na palavra daqueles espiões, foi que a casa dela, a sua parentela, aqueles que acreditaram nela, que a família dela mais próxima, foram salvas daquele ataque. Eu e você, meu irmão, não podemos deixar de pregar o evangelho. Esse hino que foi louvado aqui por último, ele tocou o meu coração. O hino eu acho que vai ser o hino da nossa conferência. Ele tocou o meu coração. Porque nós não podemos deixar de acreditar que Cristo, meu irmão, continua salvando. Cristo continua salvando. Cristo continua fazendo milagre. Passaram lá em Copacabana, pararam assim, quando eu estava indo embora. Que maluquice é essa daí? Pessoal, que doideira. Gente abessa. É o pessoal do BRICS? Não, é o pessoal de Cristo, meu irmão. É o pessoal lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus ainda continua salvando. Basta você crer no sangue. Basta você amarrar o fio vermelho. Deus continua fazendo a obra dele poderosa. Que povo é esse, meu irmão? A onda veio, levou a pastora Rita, foi a primeira a ser batizada. Aí daqui a pouco vem o irmão: em nome de Jesus eu te batizo. Pá, e o pessoal olha assim. Esse povo é maluco, meu irmão. Esse é o povo que crê, que amarra o fio vermelho, meu irmão, que crê na salvação, que crê no sangue do Cordeiro. Porque tem que ser doido, irmãos. Raabe, ela ficou de frente, a casa dela estava de frente para a bala perdida. Tem que ser doido para crer em Cristo. Tem que ser doido, meu irmão. Não dá para ser normal. Mas nós estamos aqui, os improváveis, os loucos por Jesus, aqueles que vão pregar em tempo e fora de tempo. Você, meu irmão, o cordão vermelho, ele fala de perdão. Que Raabe, ela foi salva com a sua família e não continuou prostituta lá em Israel não, irmãos. Ela mudou de vida. Ela saiu das muralhas, foi embora com a sua família, e ela não continuou lá como Raabe, a prostituta, não. Sabe por quê? Porque o sangue, o fio vermelho, ele fala de perdão. E perdão, quando você recebe da parte de Deus, você é salvo, e ele muda a sua vida, meu irmão. Você é salvo no passado, quando tu reconheceu Cristo. Hoje tu está sendo transformado. Amanhã o seu corpo será glorificado. A salvação, ela tem 3 tempos. Ela não ficou na vida que ela estava, não.
Raabe, no livro de Josué, era chamada de prostituta. Não foi isso que nós lemos? Nós lemos isso. Vai lá, vocês que fizeram a promessa, Josué falando, irmãos, vocês que fizeram a promessa, vai lá na casa de Raabe, a prostituta, e tira ela de lá. O profeta Josué disse isso. Mas lá em Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, olha só o que está escrito lá. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 5. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab a Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Tem mais alguma prostituta aí? Acabou, meu irmão. Ela não é mais lembrada como prostituta, não. É o Deus que te perdoa e transforma a sua vida. Ela foi lembrada como Raabe, que gerou a Boaz. O diabo, ele tenta colocar na nossa mente, às vezes, alguma coisa que não é agradável. Você é cachaceiro, rapaz. Aí tu fala assim, não. Eu não sou mais o André mulherengo, não. Eu sou o André, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sou o André, marido de uma só mulher. Eu sou o André, meu irmão. Eu não sou mais o 7-1, não sou mais nada disso, não. Não é assim, o diabo fica. Não, você, que isso, só tomou um banho, tomou um caixote só. Aquilo lá foi só uma brincadeira. Não, meu irmão, foi uma brincadeira não, foi algo sobrenatural na sua vida. Na história da vida de Jesus, há uma ex-prostituta. E na história da igreja, há muitos ex também. Há ex-mentiroso, ex-fofoqueiro, ex-ladrão. Sabe? Aqui tem, ó, ex-ladrão, ex-miliciano, ex-mulherengo, ex-adúltero, ex-depressivo, ex-angustiado, ex-viciado. Sabe por quê? Porque a igreja não para. Tem que ter ex mesmo, irmão. Você entra aqui com um codinome satânico e sai daqui com um nome que é acima de todo nome. Porque o teu Deus, ele é poderoso, tu sai juntinho com ele. Qual o teu nome agora? Não, pergunta aí a ele aí que tem um nome que é acima de todo nome. A igreja não para. A igreja vai entrando, ex. Tu é o quê? Eu sou ex, mas agora eu não quero saber não. Os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. É isso, meu irmão. Não, porque, no mundo eu era miliciano. Falei, meu irmão, tá pegando pra tu, eu era lutador. Não, que no mundo, lá, quando você foi batizado, mexendo aqui com os batizandos, né? Você não colocou só uma mão no peito, não, colocou as duas, meu irmão. E quando você afundou completo. Vá. Não ficou uma mãozinha para fora, não. Mexe comigo só. Eu só levantei essa mão. Pode ter levantado essa mão aqui. Mas lá na praia nós afundamos ela toda. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, meu irmão. Você foi sepultado. Glória a Deus. Graças a Deus. Isso significa que a igreja está avançando. Nós estamos avançando. Os filhos estão chegando. Oh, meu irmão, valorize a sua salvação. Você, crente mais antigo, valorize a sua salvação. Não tenha, sabe, as lutas, elas nos rodeiam. Elas fazem com que a gente pense até que Cristo não vai mais voltar.
Mas a nossa esperança, sabe o que é? Sabe o que nós estamos esperando? Assim, de uma hora para outra, é o arrebatamento dos vencedores. Nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Valorize a sua salvação. Valorize, sabe, a transformação que Deus fez na sua vida. Quem te olha hoje, tem que dizer, sabe o quê? Quem te viu, quem te vê, hein? Tem que falar assim para tu, Vitinho. Tem que falar. Pô, pastor Alexandre, então. Quem te viu, quem te vê, hein, varão? Você é, varão. Eles vão falar assim, ó. Pô, quem te viu, quem te vê, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Ninguém esperava que você fosse chegar tão longe. Outro dia eu ouvi assim, o André, se ele não se converte, ele estava morto. Isso foi minha mãe e meu pai que falou, né? Mas os meus parentes, tem até uns que ainda tocam um tambor ainda, que fala assim, ó. Poxa, André ter entrado para a igreja foi uma bênção. Aí ele não entende que eu não entrei para a igreja, foi Cristo que entrou em mim. Foi Ele que veio e fez morada dentro de mim. Mas quem te viu, quem te vê, hein? Tem uma história, pastor Alexandre, interessante. É uma história, ela parece fictícia, mas não é não. É uma história, sabe? De vez em quando o povo faz isso. O pessoal do ensino médio, aí faz, depois de 20 anos, faz uma festa. Aí vão lá para um clube, e chega lá, começa, e fulano? Aí vê aquele varão com o abdômen definidaço lá no ensino médio. Aí chega ele lá, gordão, rapaz, tu engordou um pouquinho, hein? É, só um pouquinho, tá fazendo o quê? Pô, sou pastor agora. Pastor? É, lá do Pão da Vida. Caramba, que benção. Aí o outro fala, o que você faz? Ah, rapaz, eu me formei, sou advogado. Como é que estão os filhos? Ah, o filho, pô, tem um agora que está fazendo psicologia. Aí começa a falar. Aí daqui a pouco, pô, rapaz, e o João? Lembra do João? Não é você, João, tem João aqui, é João e Maria, a gente fala isso, né? José e Maria, né? Lembra do João? Eu lembro, João lembra, ele era burro pra caramba, rapaz. Matemática, então, ele não sabia de nada, nós escrevia errado. João, ele sentava lá no fundo. Rapaz, eu lembro do João, coitado, daqui a pouco, escuta um barulho assim. Como é que é, pastor? Helicóptero? Deixa eu fazer helicóptero. Que é isso? Que é isso? O helicóptero desce lá no campo, lá do sítio, onde estava tendo a festa. Aí daqui a pouco sai um camarada com dois segurança atrás. Quem era? O João. Aí o João, aquele ruim de matemática, João. Acabou a conversa, quem era médico, ninguém falou mais de nada. Todo mundo queria saber da história do João. E aí, João? João, o que houve, João? Ah, rapaz, não houve nada. Eu compro uma caixa de fruta por R$50, vendo por 100, e esse 1% é que está fazendo isso aí tudo. Continua ruim de matemática, mas vendia a fruta dessa. João, meu irmão, quem te viu, quem te vê, cara. Quem te viu bêbado vai ter que glorificar a Deus, porque agora você é um homem de Deus. Quem te viu enrolado, quem te viu, sabe, sem solução para o mundo assim, vai ter que abrir a boca e falar. Quem te viu, quem te vê. Deus é ou não é maravilhoso, meu irmão? Não importa o que o diabo fez
no seu passado. O que importa é o que Deus tem preparado para o seu futuro. O que importa é o que Deus está fazendo com você agora, meu irmão. Não importa que o diabo, meu irmão, andou falando. O que importa é que Deus anda calando a boca dele. Cala a boca. Não fala nada. Ele tem uma nova história para você. Você crê nisso? E vou te dizer mais. Através do seu testemunho, ele vai calar a boca do diabo e vai alcançar muitos da tua vida, da tua família. Você vai se tornar um testemunho vivo. Quem te viu, quem te vê, né, Eduardo? Acho que eles iam falar assim: Eduardo, vai ficar aí na rama aí, a exemplo dos amigos e da rapaziada. Sabe o que nós aprendemos mais com o cordão que foi amarrado com esse fio vermelho? Que o cordão vermelho fala do poder de Deus. Aquele cordão vermelho aponta para o sangue de Cristo, como eu já te falei, o sangue que purifica o homem de todo o pecado. Outro dia eu falei aqui dando aula que ninguém nesse mundo vai para o inferno por causa de pecado. Aí o pessoal regalou o olho. Ué, pastor, ninguém vai para o inferno por causa de pecado? Não. Vamos ler Efésios 2, capítulo 8 e 9. Ih, rapaz, o helicóptero parece até lá, o helicóptero lá do bombeiro. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação está em crer no sacrifício de Cristo. Lá no céu, ou lá no inferno, quando houver o grande trono branco, Cristo vai falar assim: ó, você está indo para o inferno. Ah, eu sei, pô, porque eu era um 7-1 danado. Ele: não, tu não vai para o inferno porque tu era 7-1. Você vai para o inferno porque no dia tal, na hora tal, eu enviei meu servo lá para falar do amor de Cristo para você, e você falou: não quero não, eu prefiro ficar com a minha vida. Eu vou até melhorar, eu vou até largar essa vida de 7-1. Não adianta largar a vida de 7-1 e não crer no sangue do Cordeiro, não crer no sacrifício do Cordeiro. O que te leva para o céu, o que te salva, é crer no sacrifício de Cristo, é crer como Raabe creu, é crer como ela creu, e de forma profética e simbólica amarrou lá na sua janela. Ué, pastor, então eu posso ficar vivendo uma vida assim? Não, meu irmão, porque Raabe não continuou prostituta. Cristo não derramou o seu sangue à toa. Ele derramou o sangue dele para transformar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a parentela, para te alertar de um bom caminho, para te colocar na direção certa. Cristo é poderoso. Romanos 10, versículo 9 diz assim, olha que versículo poderoso: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso que a gente pergunta: meu irmão, olha, você crê em Cristo? Creio, pastor. Você crê que ele veio aqui, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para te salvar? Creio. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque você confessa com a tua boca. É necessário você sair do seu lugar e falar assim: ó, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. É necessário você tomar coragem, meu irmão, e falar: pastor, eu não sou crente, mas a partir de agora eu quero reconhecer Jesus Cristo
como meu único e suficiente Salvador. Eu quero amarrar o fio vermelho na minha vida. É necessário você se manifestar, meu irmão, meu amigo. Jesus não derramou o sangue dele para você continuar na mesma vida. Diga amém. Toda maldição foi quebrada. Fala glória a Deus. Seu pecado foi perdoado. Aleluia. Sua culpa foi removida. O sangue de Cristo nos garante vitória. Glória a Deus. E é isso que nós vamos celebrar aqui hoje. Toda vez que você come um pãozinho, miudinho, rapaz, o pessoal lá é meio mão de vaca, hein? É um pedacinho de pão e um golinho de uva assim. Porque é um símbolo, meu irmão, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O pão é o corpo, símbolo do corpo. Ele foi moído, castigado, chicoteado. E o sangue derramado, aquele que perdoa os nossos pecados. Aquele que fizemos lá, o que fizemos lá atrás, o que vamos fazer amanhã ainda, ele já está no crédito. O cordão fala de esperança. Tudo caiu. Hoje eu estava estudando essa palavra, discutindo com a pastora André. Rapaz, tudo caiu. As muralhas caíram. Foi um poder tremendo. Tem essa história, e o povo grita, dá a volta, e tudo cai. A única coisa que fica de pé é a casa de Raabe. Pedacinho da muralha que não caiu foi a casa de Raabe. Como pode isso, meu irmão? Como é que eu vou crer num negócio desse? Ou cai ou não cai? Olha, isso é tremendo. Sabe por quê? O mundo só fala aí de guerra, rumores de guerra, que está inflação, que a gasolina sobe, que a gasolina desce, que não vai ter trabalho, que está pegando. Meu irmão, mas nós confiamos num Deus que deixou a casa de Raabe em pé, cara. Que as muralhas que um caminhão rodeava, elas caíram. Não tinha como, não tinha bomba suficiente naquela época para destruir aquelas muralhas. Elas caíram pela mão de Deus. Aí Deus veio derrubando. Quando chegou na casa de Raabe, ele, deixou a casa de Raabe em pé. Mas isso, irmãos, não é de agora, não. Isso não é de agora. Quando Deus destruiu a terra com um dilúvio, ele preparou um cruzeiro para a família de Noé. Meu irmão, está em crise, mas o povo de Deus estava no cruzeiro. Vou destruir o Egito inteiro, vou matar geral com o anjo da morte. Deus preparou um churrasco. Reúna aí um churrasco aí, fica vocês reunidos num churrasco e pega o sangue do animal, passa aí na porta. Olha aí o fio vermelho aí. Foi tremendo, meu irmão. Noé entra com a sua família, Deus prepara um churrasco, e em Atos no capítulo 16, um homem estava querendo se matar. Não, meu Deus, é agora, eu vou me matar. Eles fugiram. Calma, fica tranquilo. Se você crê, você e a sua casa vão ser alcançados pelo Senhor Jesus. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Olha para mim, irmão, olha para você aí. Nós éramos como Raabe, ninguém valorizava. Já contei esse testemunho. Quando eu me converti, as pessoas iam lá em casa impressionados. O André se converteu, como se eu fosse assim, aquele André. Nós éramos como Raabe, meu irmão. Um exemplo negativo para a nossa família. Um exemplo ruim. Agora somos o motivo da alegria. Quando os irmãos batizaram lá, ali é minha família, minha mãe, minha irmã. Quando o varão foi motivo de alegria, você agora é motivo de alegria. Nós éramos motivos, irmão, motivo de vergonha.
mas agora somos motivo de alegria. Raabe, ela entrou lá na galeria da fé. Eu quero falar para você hoje e encerrar aqui esta mensagem. O Deus que orientou Raabe, através daqueles espiões, a amarrar o fio vermelho, está aqui no nosso meio, meu irmão. Com a mão dele furada, com o sangue dele à sua disposição, para você reconhecer ele como seu único e suficiente Salvador. Deus, ele está aqui, meu irmão, agora, querendo te salvar por um fio, te convidando a crer nele como único e suficiente Salvador. E a igreja